Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar sobre as minhas leituras de fevereiro. Voltando aqui novamente, então, com os vídeos do canal, eu pretendo trazer provavelmente as leituras que eu pretendo ler ao longo dos meses e depois, obviamente, o que eu consegui ler ao longo dos meses. Pelo menos baseado no ano passado, meu ritmo de leitura ele oscila muito. Tem mês que eu leio muito e tem mês que eu não leio quase nada, então pode ser que esse formato eventualmente deixe de funcionar mais pra frente no ano. Mas como eu estou no momento num pico de muita leitura que tá sendo bem legal, eu acho que vale a pena trazer até para ter uma ideia aí de como, enfim, eu estou conseguindo traçar as minhas metas e cumpri-las ao mesmo tempo. Vocês vão ver que eu fiz uma lista bem extensa aqui de livros para fevereiro, contando que fevereiro ainda é um mês um pouquinho mais curto, mas também vai aí, né, acabar meio que num feriado, né, que é o carnaval, então acredito que provavelmente vou conseguir dar um gásinho de leitura durante o feriado. Mas esse ano foi um ano que eu decidi, assim, reativar alguns clubes de leitura, né, assinar alguns clubes de leitura para ter essas experiências em conjunto, digamos, leituras mais abrangentes. Tem vários amigos que eu acabo fazendo leitura junto, né, a leitura do King, que é uma leitura que eu faço com o meu marido, então tem várias coisas rolando, tem um monte de livro na estante que eu deveria estar lendo, mas talvez não esteja, mas tudo bem, eu acho legal fazer. Se eu não conseguir ler, não tem problema. Se eu trocar os livros ao longo do mês, também não tem problema. É mais para ter aí, digamos, um direcionamento para seguir. E às vezes, quando eu tô perdida e eu não sei para onde ir, qual livro começar, ou o livro não tá funcionando, é bom ter esse, digamos, caminho, né? Essa lista para eu conseguir pelo menos escolher um deles aí e não embarcar no livro totalmente aleatório que eu não vou conseguir terminar. Enfim, então vamos lá para nossa lista. Começando então a lista de fevereiro, eu quero finalizar um livro que eu não finalizei em janeiro, que eu comecei bem no comecinho do ano, acho que até foi dia 1º ou dia 2, que foi o Cidade do Sol. Na verdade, eu comecei a escutar ele em audiobook, então esse ano eu tenho feito algumas coisas um pouco diferentes, assim, não tão diferentes do ano passado, mas, por exemplo, eu estou fazendo aquela pintura terapêutica, vou deixar uma fotinha aqui, aquela pintura terapêutica que ela é numerada, e quando eu tô fazendo isso, geralmente eu gosto de escutar um audiobook, ou quando eu tô na academia, ou indo e voltando do trabalho. E eu comecei Cidade do Sol porque eu não lembro exatamente porquê, mas eu ia engatar naquela leitura de ler um livro de cada país, e o primeiro deles era o Afeganistão. E acabou que eu meio que larguei, mas fiquei muito na cabeça que eu queria ler esse, principalmente por trazer duas protagonistas mulheres. E tô agora mais ou menos, acredito que uns 60% do livro, eu pretendo finalizar já no começo agora de fevereiro. E tá sendo uma experiência muito boa até agora, assim, pesada, difícil, né? Vai trazer duas mulheres aí durante lá a guerra e tudo que aconteceu no Afeganistão ali na década de 80. Acho que agora a gente já tá ou começa em 70, termina em 80, 80, 90, enfim, nesse período ali. E é cheio de coisa, cheio de tragédia, cheio de tristeza. E vai trazer essas duas personagens tão diferentes, assim, e que eventualmente a vida delas vai se unir. Então, muito pesado, muito bom. Não tinha lido nada do autor, eu não vou saber pronunciar o nome dele de qualquer forma. Mas, além desse, eu ainda quero ler mais. Acho que tem 2 livros dele que ficaram muito famosos no começo dos anos 2000. Se eu tiver uma boa experiência, principalmente com o final do livro, eu pretendo ler mais coisas dele. Mas enfim, tá sendo uma leitura bem legal e eu pretendo finalizar agora em fevereiro. Outra leitura que eu pretendo finalizar, que eu comecei em janeiro também, é Chama de Ferro, que é o livro 2 Eu nunca lembro o nome da série, mas é o livro, a sequência de Quarta Asa. Estou fazendo a leitura em mim na corridinha para conseguir engatar o terceiro já. E tá sendo uma leitura ok, não tá sendo tão legal quanto foi pra mim a experiência do primeiro livro, mas também não tá sendo um horror. O que tem me cansado um pouco ao longo agora dos últimos tempos é o fator de 600, 700 páginas de todo o livro de fantasia, e acaba pesando bastante aí, digamos, na meta do mês e dá uma segurada aí nas leituras. Por isso que eu tenho, na verdade, feito ele um pouquinho mais devagar. Mas a história tá indo, já passei da metade também. Depois ele da metade deu uma alavancada, eu achei que mudou bastante assim, a dinâmica do livro e eu tô gostando até agora, então pretendo aí finalizar ao longo dessa semana no máximo. Na verdade,
o prazo, digamos, que eu estipulei, que eu tô fazendo uma leitura coletiva com 2 amigas, a gente vai até a metade de fevereiro, então até dia 15, com certeza, eu vou finalizar essa leitura. O próximo livro da lista é da leitura coletiva do King, né, que é Blaze. Blaze estava no nosso cronograma para dezembro de 2024 e eu ainda não li. Já pulou dezembro, já pulou janeiro e eu não li ainda. Ele é um livro curtinho que não tem disponibilidade aqui no Brasil, então provavelmente eu lerei ele em inglês. Tem aí umas traduções meio fora dos registros oficiais, mas na verdade não sei, vai depender. Às vezes eu gosto de ler inglês, às vezes o inglês me dá uma travada, então não sei, talvez eu tente sentir como é que é o começo da leitura em inglês. Se a coisa começar a amarrar demais, eu troco e vou embora, porque estou numa fase aí de que quero ler muita coisa, então às vezes dá aquela arrastada dependendo do autor. Mas eu não sei muita coisa de Blaze, eu sei que vai ser, acho que uma pegada mais policial, mas eu sinceramente não sei nem a sinopse, eu não quero muito saber, pra eu não desanimar, se for me desanimar, e se, enfim, a leitura pegar, vamos embora. Blaze é um que eu quero já ler agora no comecinho de fevereiro, então eu já pretendo nessa primeira semana de fevereiro já destrinchar, pra levar pelo menos 2024, né? Como eu falei já num outro vídeo, eu pretendo trazer aqui as leituras do King que estão atrasadas, as resenhas dessas leituras, né? Então, desde janeiro do ano passado, acho que fevereiro do ano passado, eu tô devendo, então vou começar aí a partir de Apanhador de Sonhos e acho que tem 11 livros com Blaze de 2024 pra eu soltar resenha aqui, além de todas as adaptações que já ficou... Não é nem 2024, acho que já é 2023 que eu tô devendo. Então, chegaremos lá, não há motivo para pânico. Mas, enfim, quero dar essa corridinha pra não atrasar muito, porque o King, às vezes ele me satura, às vezes não. Mas o problema é quando a gente pega os livros que são os calhamaços dele, que é o caso de um que eu vou citar aqui também. Que daí, realmente, quando os livros são 300 páginas, às vezes dá pra ler 2 por mês, pra dar uma corridinha e acelerar. Às vezes não, então é bom não bobear muito no cronograma. E eu quero muito, assim, não tenho um compromisso, nossa, mega, ultra, né? Como eu disse, eu leio com meu marido, mas eu quero muito chegar nos livros atuais, então por isso que eu tô dando uma corridinha pra não atrasar no cronograma, já que, seguindo o cronograma, ainda tem mais 2 anos de projeto. Então, tenham calma, vai dar certo, mas pretendo que Blaze saia esse ano. O próximo aqui na minha lista é A Liga da Lei, que é o 4º livro da série de Mistborn, no caso é o primeiro livro da Segunda Era. Eu tô fazendo uma leitura também com uma amiga dos livros da Cosmere, né, do Brandon Sanderson, quero muito chegar nos últimos aí, que é A Guerra das Tempestades. Mas a gente leu então até agora Elantris, a primeira era de Mistborn e Warbreaker. Então agora a gente vai começar a segunda era de Mistborn antes de ir pra Guerra das Tempestades. E estou muito animada porque ele é um livro curtinho, então tem 300 e pouquinhas páginas. Eu sei que ele vai se passar, digamos, numa era mais vitoriana, vai ser uma pegada mais Revolução Industrial, né? Ao contrário da primeira era, que era uma coisa meio mais feudal, digamos assim. Eu tô bem animada pra entender qual vai ser a conexão entre as duas, essa ideia de trocar de personagem sempre me motiva. E, enfim, tô bem animada pra seguir na Cosmere e também um pouco de respiro nesses livros um pouco mais curtos. Eu, sinceramente, não ouvi muito falar sobre eles, no sentido de o pessoal gosta ou não gosta, mas também, mesmo quando o pessoal não gosta, eu tô a fim de ler, eu leio, então não tem problema. Mas, enfim, acho que vai ser uma leitura legal e dar sequência aí pra pelo menos até o final do ano a gente engatar nos primeiros livros da Guerra das Tempestades. Então, é aquele pacto, né? Caímos, né, no esquema de pirâmide, tem que seguir, e é isso aí. Agora vamos ver os livros dos meus clubes de leitura que eu assinei, que no caso são clubes que veem livros físicos em casa, né? O primeiro deles é o Bookster pelo Mundo. Eu vou mostrar o livro aqui porque já foi revelado, já foi feito o unboxing, né? A ideia é que ele vem os 12 livros, ele vem uma caixinha com os 12, com uma jacket entre eles que não revela qual é o livro. E a ideia é que você, todo começo de mês, abra o livro, enfim. E também a proposta, né, chama Bookster pelo Mundo porque é um livro de cada país por mês. E esse mês agora vai ser o livro da Etiópia, que eu tô bem animada pra ler porque vai ser uma pegada um pouco diferente. E o nome dele é Sob o Olhar do Leão, da Masa Mengistu, não sei se é assim. Eu já li a sinopse dele aqui, mas já esqueci um pouquinho, mas vai se passar na década de 70, na Etiópia, e vai ser um rolê meio complicado, que vai ser no meio, assim, assolado pela fome e enfrentando uma severa crise econômica, o país vê o DERG, uma junta criada por um grupo de militares marxistas adeptos à violência, se voltar contra o lendário imperador Tararau.
Nesse ambiente desopolítico, o experiente médico precisará lutar para manter firmes as bases de sua família enquanto vê a saúde de sua esposa cometida por uma grave doença piorar. Então vai ser uma coisa bem complicada ali no meio de uma crise política, social e muitas coisas acontecendo ali, né? Um golpe ou algo do gênero. E no meio aí trazendo um médico como protagonista, enfim. Não sei muito o que esperar dessa leitura, sinceramente. Já tem algumas pessoas, porque tem um grupo, obviamente, que tiveram algumas experiências de uma leitura mais arrastada, outros nem dizem que tá muito interessante a leitura já, né? Porque algumas pessoas já vão lendo na frente. Eu estou com um mix de emoções, não sei, eu acho que estou muito animada pela proposta de ler um autor da Etiópia, que acho que dificilmente cairia no meu radar só por cair, por famoso, né? Muito difícil. Já é muito difícil um autor não americano, não inglês, emplacar por aí, né? Mas, enfim, a única coisa é que tem 400 páginas, ela podia ser um pouquinho mais pequeno, né? Um pouquinho mais pequeno, pra dar uma ajudada aí nas metas do mês, mas também não podemos nos desesperar. Esse aqui é provavelmente um que eu vou ler ao longo do mês de fevereiro, seguindo o cronograma de leitura aí, né? Um pouco por cada semana, para justamente acompanhar os conteúdos desse Clube do Livro. Então, enfim, Sob o Olhar do Leão tem que vir por aí. Os próximos livros que eu vou ler aqui no mês de fevereiro são os dois livros que são da tag Curadoria e da tag Inéditos de Fevereiro. Eu já lancei aqui no canal um vídeo de unboxing dessa caixinha que chegou, mas se você não recebeu e se você não quer saber, então pule o vídeo, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar aqui, se eu não deixar, daí você desiste desse vídeo. Quando que você tem que pular pra pular os livros da tag, mas enfim, então eu vou falar primeiro do TagNet, se você não quer saber, então é só ir pra frente. O que já chegou aqui, que é o Pactos Mortais, do Steve Kavanaugh, eu tô chutando que é assim que fala, que vai ser um thriller aqui bem interessante, que vai trazer duas mulheres que elas se conhecem, e elas têm aí uns assuntos não resolvidos com algumas pessoas. E basicamente elas vão trocar ali entre elas a ideia de que uma vai matar pela outra. Então é um thriller, é pra ser uma coisa bem rapidinha, 330 páginas. Eu dei uma pesquisada sobre esse livro no Goodreads, por exemplo, ele tem uma nota muito boa lá na gringa. Então acho que vai ser uma leitura bem rápida, bem interessante, instigante. E eu já tô muito animada pra ler, né? Só que como eu tô numa fase que, além do livro que eu tô escutando, que eu já citei, a gente escuta, às vezes, montando quebra-cabeça, eu e meu marido, a gente escuta algum livro. Às vezes a gente tava escutando vários thrillers, inclusive um da Frida McFadden, que eu li em janeiro, que eu vou trazer pra vocês, a gente escutou em audiobook. Às vezes os thrillers, né, começam a confundir se eu leio muitos em paralelo. Então eu vou ter que escalonar esse aqui num momento em que eu não esteja lendo outro thriller. Mas eu acho que vai ser uma leitura, provavelmente, sentar e destrinchar. E acho que a minha ideia mais agora, assim, apesar de que tem os livros dos clubes de leitura que eu preciso porcionar certinho, como é o caso do Bookster, como é o caso quando eu leio com algumas amigas, entre outras coisas, também quero pegar esses livros que eu leio numa batelada só e boa, entendeu? Vamos ver, né? Às vezes funciona vários ao paralelo, às vezes funciona um de cada vez, então... Mas tô muito animada pra ler esse aqui. O da tag Curadoria agora, que veio, que foi uma surpresa muito boa, porque era um livro que estava muito no meu radar, porque foi favorito de muita gente ao longo de 2024, é Nadando no Escuro, do Tomás Jedrowski, se é assim que fala ou não. Eu achei muito interessante a história dele, eu achei que ele fosse um livro um pouco mais clássico, escrito muito tempo atrás, mas na verdade não fui muito atrás para descobrir que ano que ele foi escrito. Mas enfim, esse também aqui, como eu falei, né, configura o favorito de muita gente, deixa eu ver se tá escrito aqui. Não, tá escrito copyright 2020, não sei se é tradução ou se é realmente da onde veio, mas eu acho que é da onde foi escrito mesmo. E é muito legal porque se passa na Varsóvia, o que é uma coisa muito fora do radar também, né, dessa rota americana inglesa. E vai trazer aqui, pelo que eu entendi, dois rapazes, ou pelo menos o nosso protagonista, vivendo ali seu primeiro amor. Eles vão ter uma relação ali homoafetiva e numa época completamente complicada pra acontecer isso, assim, né, como se hoje já não fosse. Onde aconteceu e quando vai ser bem complicado. Acho que vai ser um livro com uma pegada um pouco mais drama, mais triste, porque apesar de ter essa premissa, eu acho que vai trazer uma pegada bem triste, pelo clima que o pessoal fala depois. Mas, em contrapartida, tem 200 e poucas páginas apenas de puro trauma, então já estou preparada para amar tudo e para sofrer muito. E
enfim, muito legal. Fiquei muito feliz que veio esse livro, porque era um livro que provavelmente eu ia ler em e-book quando desse, e acabou vindo, então ele vai entrar, obviamente, meio que nas obrigatórias, porque a ideia das minhas caixinhas de assinatura é chegar e eu já ler. Então, maravilhoso. Seguindo a pegada da tag, eu quero muito, muito, muito aproveitar para fazer essa leitura, mas pode ser que não vingue, não me julguem, mas eu vou colocar aqui como um a mais, vamos deixar um olhinho ali para ver se realmente pega. A tag curadoria, ela sempre tem alguém que é o curador do mês, que vai escolher esse livro por N motivos do autor. E quem escolheu esse livro foi o Estênio Gardel, que é um autor brasileiro que escreveu o livro, eu vou colar porque eu sempre esqueço o nome, que é A Palavra que Resta. E eu quero muito ler esse livro porque muita gente leu e diz que é muito impactante. Eu sei que vai trazer a história de um senhor que ele não sabia ler, ele aprendeu a ler, alguma coisa assim, ele tem lá seus 70 anos. E ele teve um relacionamento no passado em que ele acabou terminando esse relacionamento de forma muito abrupta. E ele recebeu essa carta dessa menina, dessa mulher, e ele nunca leu essa carta porque ele não sabia ler. E ele vai acabar lendo essa história agora com seus 70 anos. Parece extremamente pesado, triste, mas adoro. E tenho tentado me esforçar para esse ano ler mais livros nacionais. Então, já fiz listas, já fiz várias coisas que eu quero de livros nacionais. E eu acho uma ótima oportunidade de linkar, então, que foi ele o curador do mês, para ler o livro dele, que eu tô com muita vontade. Então, vamos ver se vem aí. Não vamos aí também se emocionar demais, mas pode ser que aconteça, e se acontecer eu vou ficar muito feliz. Beleza, agora indo pra parte dos livros que... Pra você já ver que não vai dar tempo, né? Eu também sei que não vai dar tempo. Mas, enfim, a gente tem que tentar, a gente tem que almejar, a gente tem que olhar pra cima, né? Não adianta colocar coisa lá embaixo só pra ficar feliz. Tem que aumentar as metas pra a gente conseguir chegar lá. Mas eu vou trazer aqui, então, mais 3 leituras que eu gostaria de pelo menos começar em fevereiro. Que eu já vou explicar pra vocês por quê, né? O primeiro deles é a leitura do King, que tá atrasado, que já é de janeiro e deveria ter já sido lido, que é do Maqui. Do Maqui é uma leitura que eu não sei nada, e infelizmente não vou poder trazer pra vocês sobre o que é, porque eu quero ir realmente no escuro. Aí entra e começa o rolê do King, né, que é meio sofrido. 650 páginas pra essa belezinha aqui ser lida, que não é uma coisa tão rápida e fácil de fazer. Apesar de que, se o ritmo for bom, os livros do King tem isso, né? Se o ritmo tiver mais ou menos, é um parto desgraçado que você tem 600 páginas pra ler. Mas, se for bem, você rapidão vai. E eu espero muito que seja isso. O Arthur já leu esse aqui e gostou muito, então estou focando nisso no momento, que vai dar certo. Eu gostaria de pelo menos começar em fevereiro, mas com essa lista aqui de livros que vocês já viram, vai ser talvez um pouco difícil. Outro que eu gostaria muito de começar, que é a leitura de fevereiro em si, é Ao Cair da Noite, do King, que é uma coletânea de contos, então, dele, que vão trazer, acho que, 14 contos, se eu não me engano, então são contos um pouco menores do que... não são as famosas novelas, né, são contos menores. E eu queria esse aqui lendo aos poucos, talvez 1, 2 por fim de semana, e daí, claro, nem que entre em março, não tem exatamente o problema, mas pelo menos estar lendo ele para não deixar completamente para trás. Contos às vezes funciona para mim, às vezes não funciona, mas o negócio de sentar e ler numa batelada só, eu acho interessante e às vezes mais dinâmico para fazer essas leituras. Então, tem que acontecer, né? Eventualmente vai dar certo, não há muito por que não dar, né? Mas é isso, é as minhas leituras que estão atrasadas. Daí no mês que vem, quando eu tiver atrasada nesses aqui, mais no de março, daí a gente conversa do de março, que é uma baita de uma leitura gigante. E por último, mas não menos importante, esse aqui já tem cronograma, então de qualquer forma eu vou começar a ler, que vai ser O Tempestade de Ônix, que é o terceiro livro da Quarta Asa, né? Então o Chama de Ferro vai rolar, tem que rolar, e o Ônix vai pelo menos ser começado, né? A ideia é ler ele 1/3 em fevereiro e mais 2/3 em março, então vai ser uma leitura que vai ser oficialmente terminada em março, mas que eu estou relativamente com curiosidade pra ler, assim. Pelo que eu dei uma passada, eu fui no Scooby pra ver se eu me animava quando eu tava dando uma engasopadinha no Chama de Ferro. As primeiras impressões o pessoal gostou bastante, então a grande sacada dos livros dessa autora, né, da Rebeca Yarros, pelo menos pelo que eu tive com Quarta Asa e pelo que o pessoal fala, é que ela tem ela termina o livro de uma forma muito boa, com um gancho muito bom pro próximo. Então o povo fica muito... quero saber o que vai acontecer. O que aconteceu muito bem em Quarta Asa, já escutei que Chama de Ferro também,
E as resenhas que tem já do livro do Tempestade de Ônix diz que também eu termino assim, meu Deus, precisamos saber o que vai acontecer. O que vai me deixar muito aflita, porque ela acabou de lançar o terceiro e o quarto vai vir só ano que vem, provavelmente, né? Se não atrasar, porque é sempre né, uma surpresa se os autores de fantasia vão conseguir trazer no ano certo. Mas, enfim, estou animada. Então, você viu a edição 3... Vou tirar os audiobooks, porque os audiobooks eles são momentos extras da vida. Então são 3, 6, 8 livros oficiais e mais os 3 que eu falei que eu vou começar. Então você já viu aí que deu um pouco de ruim. Mas assim, a maioria dos livros que estão listados aqui, ou já tô pela metade, ou são livros curtos, então a gente tem fé que vai dar boa. E quero ver se eu consigo realmente me organizar agora no começo de fevereiro, que foi, eu basicamente fiquei janeiro inteiro de férias, me organizar com a volta do trabalho e a leitura para as coisas casarem e irem de forma legal. Então, estejam aí comigo, segurem minha mão e vamos ver se vai dar certo. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas previsões de leituras infinitas. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!